Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando, é claro, sobre educação digital. E a proposta de hoje para falar sobre educação digital é justamente trabalhar um dos temas mais importantes em termos de educação para a cidadania digital quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, que é justamente a questão da prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Essa, na verdade, esse é um dos temas que abrange essa temática de educação digital, inclusive nas próprias leis que nós temos hoje, ou projetos de leis que nós temos hoje, justamente tocam esse ponto ao falar da educação digital. Então, a proposta hoje, quando a gente vai pensar aqui em prevenção ao bullying e ao cyberbullying, é justamente tocar um dos temas centrais a essa questão, que é o ponto, né, das brincadeiras. Na verdade, quando a gente vai falar de bullying e cyberbullying nas escolas, especialmente, né, a pergunta que sempre é recorrente tem relação com a questão das brincadeiras, no sentido de se entender qual é o limite da brincadeira e quando é que se pode, então, definir essa linha tênue que marca a brincadeira ou a agressividade ou a intolerância ou o próprio bullying e cyberbullying. Então, por ser uma questão recorrente, eu quis hoje tratar esse tema sob uma perspectiva um pouco diferente. Ao falar em brincadeira, na verdade, toda vez que se fala em bullying, e na verdade esse tema, quando ele começou a ser trabalhado no início dos anos 2000 ou 2005 em diante, nas escolas, se pensava e se dizia, né, tinha-se aquela campanha de que o bullying não é brincadeira. Justamente porque ele começava como uma brincadeira, começava com esse tipo de interação e acabava muitas vezes resultando na própria prática de bullying. E hoje a gente vê isso potencializado com a questão do cyberbullying. E esse ponto da brincadeira, ele leva a um outro questionamento e que pode ser trabalhado de uma forma muito positiva com os alunos nas escolas, que é a questão dos limites do humor. A gente muito já ouviu falar sobre, né, o limite da liberdade de expressão, no caso do humor, né, esse conflito entre o que é humor e o que é liberdade de expressão, e sempre se questionava, né, existem limites da liberdade de expressão dentro do humor, e são temas que de fato são recorrentes, existem até pesquisas de institutos e universidades muito sérias abordando essa temática, porque de fato a gente utiliza muito o humor, charges, né, como já se viu muitas questões e muitas decisões, inclusive envolvendo esses contextos, né, do humor e das charges, e que elas dizem muitas vezes grandes verdades por meio de uma proposta mais bem-humorada, mais lúdica, mais divertida, mas que serve para sensibilizar sobre temas e pautas bastante relevantes. Então, de fato, o humor tem esse poder, né? O humor tem o poder de levar a discussão e muitas vezes chegar a situações e pessoas onde não se discutiria esse assunto, a não ser por essa via, né? Essa via mais leve, que é a do humor. E ele leva, de fato, a um raciocínio e a um questionamento, muitas vezes, de situações políticas, né? De diversas situações que nos fazem muitas vezes pensar por conta do humor. Então, essa abordagem, quando a gente fala sobre isso com os alunos nas escolas, ela pode ser uma abordagem diferente. Eu sempre trago aqui essas ideias mais no sentido de se pensar em abordagens diferentes, porque quando a gente vai falar em bullying e cyberbullying e sempre tocar nesse ponto como o ponto central da discussão, do debate ou da palestra, é às vezes para eles muito cansativo. Então a gente buscar outras alternativas para abordar esses assuntos sem ser de uma forma tão explícita, mas que levem a esse raciocínio, mas que levem, né, que conduzam a esse questionamento, pode ser bem produtivo. Então, iniciar um debate, um diálogo, né, sobre uma determinada situação que envolva o humor e que possa, por trás disso, ter algum recado, né, pode ser interessante no sentido de começar a introduzir essa pauta e aí efetivamente trabalhar a questão das brincadeiras e quando elas extrapolam esses limites, se tornando então a agressividade, se tornando intolerância, se tornando então ações ofensivas em relação a outra pessoa. É claro que
mais uma vez, né, quando a gente fala de bullying e cyberbullying, existem nuances relativas a esses temas e que merecem ser observadas, como a própria questão da recorrência, da frequência. É exatamente esse elemento que é uma das principais características do dano. Por isso que a gente não fala numa simples brincadeira. Quando a gente fala de bullying e cyberbullying, não se trata de uma simples brincadeira, mas de alguém ou de um grupo que é sempre alvo daquele tipo de interação, né, daquele tipo de interação negativa, que muitas vezes começa com uma brincadeira, mas evolui para algo mais grave e continuado, e é justamente isso que torna esse impacto emocional mais profundo. Mas, de todo modo, né, a abordagem por meio de outros temas, e exatamente esse, né, em relação ao humor, pode ser bem interessante, pode ser bem proveitosa e pode levar a um diálogo e uma reflexão bastante necessárias, e também sem ser dessa forma tão direta, tão explícita, que às vezes é muito cansativa. Então a gente sempre tem que buscar algumas alternativas, né? Porque sempre trabalhar o tema de uma forma tão direta, ele de fato acaba se esvaindo e eles já passam a não dar mais atenção. Mas se a gente busca outras propostas e busca, para além de tudo isso, relacionar com questões que acontecem no ambiente digital, questões que eles veem acontecer com influenciadores, né, que diz respeito a temas que eles navegam e têm muita afinidade e intimidade, tudo isso contribui, né, para que seja uma porta onde essa abordagem possa ser melhor acolhida. Então, pensar em estratégias é às vezes um pouco mais custoso, né, do que fazer algo pontual, mas busca com isso, né, pode ser muito mais efetivo e mais preciso, né, e melhor incorporado e naturalizado. Então a ideia hoje era trazer essa pauta do humor para que ela possa ser um caminho de abertura para falar desses temas tão importantes, como é a questão do bullying, como é a questão do cyberbullying, e por meio dessa leveza que é própria ao tema, né, que a gente possa trabalhar esses assuntos tão sérios e com tantas, né, implicações psicológicas e até mesmo jurídicas, a depender da gravidade do caso ou do tipo de situação, mas são alternativas bastante relevantes. A gente sabe que a questão do humor, né, da brincadeira em si é normal e é próprio da idade de crianças e adolescentes. É por essa via que eles conseguem, né, se reunir e conseguem estar juntos, né, e se sentirem aceitos. Isso é próprio da interação da criança, isso é próprio da interação entre adolescentes. Então, que a gente traga esses temas para discussão, certamente isso vai ser proveitoso e certamente eles vão conseguir entrar no tema, e aí surge uma discussão, surge uma reflexão, surge a construção de um pensamento crítico bastante necessário em relação a essas pautas. Que a gente possa, então, falar sobre isso nas escolas, cada vez mais cedo praticar a prevenção, que é muito melhor do que minimizar um dano que já aconteceu. Muito obrigada, então, por ter ficado comigo até aqui. Essa era a ideia de hoje, né? Trabalhar alternativas para o nosso tema principal, que envolve aqui prevenção ao bullying e cyberbullying, que está relacionado diretamente com a educação para a cidadania digital, que quanto mais humanizada for a nossa interação, mais saudável será o nosso ambiente, não só presencial, mas também digital. Então, continue por aqui, a gente está sempre trabalhando vídeos em relação a essas pautas, deixa seus comentários, compartilha, curte esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e para que mais pessoas possam levar essa ideia adiante e efetivamente concretizar nos seus ambientes, nos seus espaços escolares e familiares, enfim, que essa é a grande finalidade desse nosso espaço aqui. Então, muito obrigada, permaneça por aqui com os nossos vídeos, mas a gente se vê aqui na próxima quinta-feira com um novo tema, uma nova pauta e uma nova perspectiva. Então, fica aqui e o meu agradecimento e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!